Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos um papo bem descontraído para trazer a sua jornada mais leve. Eu sou Juan Paulo Murillo, host desse podcast, e hoje a gente vai falar um tema muito importante: como estudar, como se preparar durante o internato para a prova mais temida, a prova de revalidação. E hoje estou aqui com a Pia, convidada mais que especial, minha queridíssima esposa, que passou também durante esse processo de revalidação, começou durante o internato, eu comecei durante o meu internato, que foi um conselho muito forte da Pia. Então, enquanto o pessoal estava na festa do internato, eu estava mais focado nos estudos, mas também dava um tempinho para a festa. Então, bora aí, Pia, seja bem-vinda, Pia. Muito obrigada, Juan, pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre metodologia de estudo, organização de estudos e principalmente qual que é o ponto ali onde os alunos de medicina têm que mudar o mindset para focar realmente nos objetivos aí da vida que eles tiverem, né? E eu acredito que para muitos de vocês o Revalida faz parte desse projeto de vida, faz parte dessa virada de chave, virada de página. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm um sonho de vir ao Brasil aí exercer a medicina. Então, nada melhor do que a gente se preparar com antecipação, organizar a vida, organizar os nossos objetivos. Eu acho que esse é o nosso objetivo principal hoje nesse podcast. Exatamente. A gente organizar, Pia, como muito bem você falou, toda essa jornada para quem está no internato, para quem está terminando o internato, ou às vezes quem está no quarto, quinto ano, que já está de olho pertinho do internato, né, Pia? Exatamente. Eu acho que vamos começar então com o pessoal do quarto, quinto ano, ou vamos começar lá com o internato? Acho que internato, né, que estão ali mais ansiosos, talvez prestes a começar uma etapa ali diferente, né, ter um contato maior com os pacientes, lidar ali com o dia a dia no sistema de saúde, né, lá do lugar onde você está se formando. E eu acho que é importante a gente se preparar já com antecedência, já colocar um pezinho ali no Revalida. Falamos de internato no 6º ano de medicina, aqui no Brasil são 2 anos de internato, eu no Equador tive apenas 1 ano de internato, que foi meu 6º ano, e Exato, eu acho que o Paraguai também é assim, Pia. É 1 ano de internato, acho né? que o que muda, e até eu quero ver os comentários aí de vocês, gente, coloque nos comentários quanto tempo você tá no internato, qual que é teu país que você está fazendo, tua cidade que está fazendo medicina e quanto tempo dura teu internato nessa fase. Exato. Então, para quem já quer começar a organizar os estudos no internato, o ideal é a gente aproveitar ao máximo o dia a dia, então focar os estudos naquela rotação que a gente chama em espanhol, né, que você está passando. Então, se eu vou para ginecologia obstetrícia, focar ali nos meus conhecimentos de GO, já fazendo algumas questões de GO focadas na prova e focar naqueles temas que vão ser cobrados durante o meu atendimento. Então, diabetes gestacional, partograma, vitalidade fetal, hipertensão na gestação, né, eclâmpsia, ali pré-eclâmpsia grave, eu nem sei se essa ainda é a classificação. Ainda, Pia, e eu acho que é bem legal o que você faz e traz pra gente aqui, a importância de você começar a estudar um pouco de prova de parte teórica junto com a parte prática que você tem no internato. Então aí você consiga colocar em prática esses conhecimentos que você está adquirindo. Exato. E muitas vezes vocês podem aproveitar, porque as questões que vocês vão revisar com a gente, ou qualquer coisa que você estiver estudando, você pode trazer para o teu R+, teu residente, no caso que você estiver acompanhando um residente, ou teu chefe, ou teu professor que está acompanhando durante esse internato. Você pode trazer as dúvidas e vai sobressair nesse processo, vai se destacar de frente aos outros internos. Eu acho que, na verdade, mais do que se destacar, é você aproveitar aquela vivência do internato de uma forma mais completa. Eu mesma, lá atrás, quando eu fazia meu internato, eu fiquei com muitas lacunas, né? Porque eu não estudava tanto para aquela etapa, então eu não me organizei para entrar, por exemplo, em medicina interna, na clínica médica, estudando os temas mais importantes. Então eu poderia muito mais ter aproveitado um paciente com diagnóstico de pneumonia do que eu aproveitei naquela época. Eu poderia muito mais ter aproveitado um paciente com diagnóstico de sepse se eu tivesse mais conhecimento teórico para aplicá-lo ali nos meus plantões noturnos. Então, não simplesmente a coleta de uma gasometria arterial, por exemplo, né? Algo mecânico. Eu poderia ter interpretado logo de cara a gasometria, ter avaliado o monitor,
monitor e já pensar em hipóteses diagnósticas. Então, já ter aproveitado tudo de uma forma mais completa. Então, essa é a minha dica principal para vocês. A gente aproveitar aquilo que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, já com uma carga teórica associada, para a gente conseguir ali reter informação com muita melhor qualidade, maior quantidade e assim sucessivamente. Então, o que eu não quero é que vocês deixem de viver a etapa que vocês estão. Então, o internato é para ser vivido, é para ser aproveitado, e que ótimo se a gente conseguir já pensar um pouquinho além e já pensar no Revalida durante essa etapa tão importante da faculdade de medicina. Não, realmente, Pia, eu acho que depende muito, né? Tem umas pessoas que vão gostar, vai querer aproveitar essa etapa, né, do internato, mas vocês têm que também, às vezes, prevalecer. Você quer ser o aluno mais destacado do internato ou você já quer ir pensando para a prova do Revalida? Acho que dá para fazer os dois, Juan, para ser bem sincera. Até porque a nossa preparação, né, as nossas aulas, elas são extremamente didáticas, né? Se vocês encontrarem, não falo para vocês estudarem o Harrison ou pegarem o livro do Sabiston para vocês focarem tanto no internato para a prova do Revalida. Eu acho que vocês têm que ter um direcionamento que consiga acoplar aos dois cenários, né? A gente não pode também dar um livro de 2.000 páginas para alguém que vai começar o internato e falar para essa pessoa aproveitar isso para o Revalida. Eu acho que tem que ter um direcionamento para isso ser alcançado com sucesso. Boa, Pia. Realmente, assim, o que você fala é uma realidade, né? E por isso que a gente tenta ajudar ao máximo esse processo, né? Que a gente sabe que não é fácil esse processo, né, Pia? Exatamente, o Revalida não é um processo fácil e por isso eu falo para vocês, não esperem até o último momento. Se programem com antecedência, se programem durante a faculdade. Os últimos 2 anos da faculdade são ali primorosos para a gente organizar a nossa rotina de estudos, nos acostumarmos a ter um cronograma de estudos, a dividir a nossa semana em dias focados em tais grandes áreas, em tantas questões. Eu acho que trazer essa rotina, essa disciplina, ajuda muito mais no processo quando for a sua vez de prestar o Revalida. Então, disciplina, dedicação e organização e mudança de mindset no tempo adequado, né, fazendo as coisas com antecedência, com certeza vai impactar no teu resultado lá na frente na prova do Revalida. Boa, Pia. Eu acho que você trouxe aí, Pia, você fez onde seu internato? Eu fiz no Equador, né? Eu sou formada no Equador pela Faculdade Espírito Santo já há alguns anos, em 2017. E a seguir eu fiz parte do meu internato aqui em São Paulo, aqui na USP São Paulo. Eu fiz pediatria e fiz também cirurgia geral, que era a área que eu sempre sonhei em fazer. Depois virei residente, hoje em dia sou cirurgiã, mas foi assim a minha formação. Então eu sempre pensei um pouco além, assim, eu sempre me adiantei um pouco aquilo que eu queria. O que eu me arrependo, que eu não quero que vocês façam. E aí, vale a pena anotar essa dica. E pensar sempre isso daí. É basicamente tudo que a gente conversou até agora. Eu esperei até me formar para prestar a prova do Revalida, para estudar para a prova do Revalida. Então, eu me arrependo nessa parte, porque eu poderia ter adiantado uma edição da prova, ter prestado em 2016, eu já tinha ali o meu documento de finalização de curso. Se eu tivesse me programado e me preparado e talvez ter procurado mais informações sobre o processo e o que era cobrado. Então, é importante. A minha frase célebre que me acompanhou na minha residência inteira é: façam profilaxia de cefaleia. Então, assim, se a gente consegue evitar os problemas e evitar ali os grandes desafios, né, trazê-los eles. Evitar a gente não consegue, né? O Revalida é uma realidade, mas a gente consegue aliviar essa jornada. Então, façam profilaxia de cefaleia também na vida de vocês e se organizem com antecedência. Bacana, Pia. Eu acho que, assim, você recomenda para as pessoas que vão fazer o internado, pensar em fazer um internato fora do país deles? Eu acho, se existe a possibilidade de você conhecer um outro sistema de saúde, ou talvez vocês que estão fazendo ali internato na Argentina, no Paraguai, talvez terem a possibilidade de fazerem um centro aqui no Brasil, eu acho que é super válido. Essa troca de experiência é super positiva, você lidar com outros métodos de ensino te abre muito a mente, você estar no meio onde existe uma competitividade saudável, né, em busca da excelência acadêmica, te muda a sua vida, muda a sua disciplina, muda seu modo de pensar, muda suas prioridades. Então, eu acho que vale super a pena. Eu sou muito grata no local que eu fiz o internato lá no Equador, mas também sou muito grata de ter tido a oportunidade de ter vindo para São Paulo também para fazer o resto do meu internato. Então, se vocês têm essa chance, corram atrás, façam. Hoje em dia existem inúmeras possibilidades de fazer estágios fora do local onde a gente se forma, de fazer, talvez não uma parte do internato, mas um observership, né?
um observership, essas rotações mais curtas, que também é super válido. Aproveitem as férias para fazer isso. Eu aproveitava muito. Eu gostava muito de acompanhar paciente queimado, eu gostava muito de acompanhar cirurgia reconstrutora de mama. Então, eu desde o 3º, 4º ano de medicina já me foquei bastante nisso. Eu ia atrás e assim, as coisas, muitas vezes a gente tem que correr atrás mesmo. A internet é um mundo, gente. Eu achava muitas coisas ali procurando sozinha mesmo. Exato, eu acho que muito bem você falou, Pia, tudo que a gente acha, tudo que a gente faz tem uma repercussão, né? Então, quanto mais você se dedica, você mais vai conseguir suas coisas, né? Exatamente. A Pia falou um pouco de quanto ela se arrepende, né, não ter prestado a prova do Revalida, mas às vezes tudo tinha seu tempo, né? Então, Também. isso é outra mensagem que eu quero deixar para todos vocês, é que vocês não podem se comparar com outras pessoas, se comparar com você mesmo. Então, se você está começando o internato agora, terminou o internato e só começou a estudar agora para a prova do Revalida, cada um tem seu tempo. Né? Cada um vai prestar um momento que vocês se sintam mais preparados. Exatamente. É um fato que quanto mais antes você começarem, vai ser melhor. Não tem dúvida disso, né? Então, assim, se você começar hoje, independentemente de se você está no 3º, 4º, 5º ano, se você está durante o internato, se já terminou o internato, quanto mais antes você começar para estudar para a prova da Revalida, melhor serão ter os resultados. Com certeza. O que eu acho também que é importante, não somente... O internato é uma fase extremamente estratégica para você começar já a pensar na prova do Revalida, mas também 4º e 5º ano, 4º ano que a gente já tem mais acesso às áreas clínicas, é uma baita oportunidade, né? E já falando, não sei se você já quer se adentrar a isso, Juan, de como a gente melhorar os skills do acadêmico de medicina, que é algo que o mundo Revalida ali tem muita preocupação. Eu, pessoalmente, eu sou muito pró a gente fazer coisas direcionadas aos estudantes, aos acadêmicos. Eu gosto muito daquele reforço durante a faculdade. Então, por exemplo, eu sei muito bem da realidade de vocês, porque foi a minha. Eu não tinha aula de preventiva, eu não tinha aula sobre o SUS aqui do Brasil, eu não sabia nada sobre as leis do SUS, e eu acho que foi ali uma dificuldade muito grande que eu enfrentei logo depois, né? Então, a gente pensou muito em trazer uma realidade brasileira para o acadêmico de medicina que faz medicina na fronteira ou em outros países. Então, por exemplo, trazer aulas de reforço, de preventiva enquanto você está no 4º ano de medicina, trazer um pouquinho sobre aulas ali pré-internato. Então, a gente criou isso para vocês também. E eu acho que vai ser algo que vai inovar ali toda a preparação do aluno formado em medicina no exterior, que vai ser também essas aulas de suporte, digamos assim, que vão te acompanhar. Nós do Mundo Revalida vamos ter a oportunidade de te acompanhar durante os teus primeiros anos de medicina até ali o teu internato, o momento da tua graduação, onde você já vai focar mais no Revalida. Então, essas aulas focadas para o acadêmico de medicina é um projeto ali que está nascendo aqui no Mundo Revalida, que eu acho que vai revolucionar mesmo a educação e tudo sempre em pró da melhoria, tudo em pró da evolução do estudante de medicina ali que está cursando a medicina fora do Brasil. Então, essa era uma outra novidade que eu queria também contar para eles, Juan, que eu acho que é extremamente importante a gente dar esse suporte para eles durante os primeiros anos de medicina. E muita gente queria isso, né? Ter esse reforço, esse suporte, essa aula de backup. Você vai lá na sua faculdade, assiste uma aula de diabetes mellitus ou assiste uma aula de abdômen agudo, mas você quer algo mais quando chegar em casa. Talvez uma aula em português, talvez uma aula ali de alguém que fala o teu mesmo idioma. Eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que é muito legal esse novo formato de ensino que a gente está trazendo, porque realmente, assim, você tá matando 2 coelhos de uma só carnada. Por quê? Porque você vai estar preparando-se melhor para o seu internato, então você vai se destacar no internato, e você, ao mesmo tempo, já está começando a dar os primeiros passos, engatilhando para a prova do Revalida. Lembrando que são aulas focadas para o acadêmico, logicamente, sempre com uma visãozinha no Revalida, mas não é uma preparação focada no Revalida. Exato, né? O foco principal é o acadêmico. Internato. É o acadêmico, é o internato, é o 4º, 5º, 6º ano de medicina, onde a gente vai trazer toda a realidade, né? O que eu falo para eles, Pia, que quanto mais você está preparado para o seu internato, você vai estar mais preparado para a prova do Revalida. Ah, com certeza. Isso então, sim. assim, não adianta que deixe estudar com esse curso para a prova do Revalida, porque não vai ser suficiente. Você não vai se sentir preparado e vai sentir que Mas vai te dar uma base.
eu acho que a gente solidifica, quando o candidato, quando o aluno solidifica as bases, né, do conhecimento, eu acho que já é um passo gigantesco frente àquilo que ele vai enfrentar lá na frente. Seria mais ou menos, Pia, assim, agora que você falou de bases, seria mais ou menos como uma construção de um prédio. Exatamente. Se você tiver as bases fracas, você não pode construir muito. Então, o seu internato, você vai ganhar poucos conhecimentos, 2, 3 andares E talvez de uma forma mais sofrida, com menos tempo. E agora, se você tiver uma base sólida lá embaixo, você, durante o internato, vai construir um prédio 10, 15 andares. Exatamente. E quando você tiver esse prédio gigantesco, grande, para a prova do Revalida, você vai ter mais facilidade para estudar. Exatamente. Então, por isso que eu falo que te ajuda nas duas partes. É, né? com certeza. Te traz você vai se achar uma situação mais familiar, digamos assim. Não vai ser tão... O impacto da preparação do Revalida não vai ser tão forte, né? Como foi para mim, como foi para o Juan, que a gente caiu ali assim, derrapou na preparação do Revalida e falou, é isso, e a gente tem que ter sucesso nessa prova, não tem opção. Cara, Mas o processo pode ser mais leve, né? A gente caiu e de paraquedas. Sim, eu já tava com um pouco mais de orientações graças a você. Nossa, eu caí de paraquedas totalmente, Mas a Pia gente. caiu um mundo assim, pensa lá, se agora em 2000, em minha época, 2020, você sabia pouco do Revalida, não queria imaginar o que se sabia em 2017, 3 anos atrás. Se 2022, 2021, poucas pessoas sabiam de que era o Revalida, como que era. Para vocês terem uma ideia, eu acho que você nunca sabia que tinha uma prova discursiva, você sabia da prova discursiva? Não, eu já sabia da prova discursiva, mas ninguém enfatizava a prova discursiva. Por isso que, quando a gente criou o Mundo Revalida, a gente falou, cara, ninguém olha para a prova discursiva. E nós fomos os primeiros a dar a atenção, a importância da prova discursiva, que ela realmente merece. São 50 pontos ali que viram o jogo em qualquer momento. Então, assim, era um mar sem dono, era eu sozinha no meio da imensidão e não havia informação de absolutamente nada. Então, assim, hoje em dia podemos tornar esse processo muito mais ameno, muito mais leve. Não digo fácil, mas muito mais leve. E esse é o nosso propósito aqui no Mundo Revalida. Então, acho incrível ter esse bate-papo, hoje mais focado no candidato, no aluno de medicina, naquele que vai começar seu internato, como aproveitar o internato a 100%. É uma etapa linda, é uma etapa que eu sinto muita saudade, que eu gostaria de ter aproveitado mais, porque é o momento em que você é interno, é o momento que você não tem ali responsabilidade ao 100%, é aquele momento que você está autorizado a errar, aquele momento que você está autorizado a perguntar, a tirar suas dúvidas, a realmente aproveitar ali o paciente num bom sentido para vocês aprenderem, para vocês se debruçarem, e vocês tenham tempo suficiente para estudar cada caso como se fosse o único. Então, assim, é o que eu digo para vocês. O nosso objetivo aqui no Mundo Revalida, e agora focado no acadêmico, é te trazer um suporte, esse é ali teu bastão, esse é ali que o Mundo Revalida seja a tua base nesse prédio, nessa construção que vai ser a tua aprovação, o teu CRM. Então, a gente vai estar junto com você desde lá, os primórdios, desde os primeiros anos, até você chegar na tão sonhada formação. Exatamente, Pia. Eu acho que procura muito isso daí, deixar umas bases sólidas para o aluno, junto com a faculdade, para se preparar melhor para a Revalida, mas a gente tem uma motivação realmente, né? A nossa motivação é melhorar a saúde pública do Brasil e do mundo, né? Porque a gente sabe que com essa forma a gente vai impactar de forma positiva muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas também onde eles estivessem fazendo o internato. Exatamente. Ontem mesmo a gente estava, nesses últimos dias, numa live e tivemos a participação de uma ex-aluna nossa. E que orgulho que eu senti. Muitas vezes eu perco a dimensão do impacto que a gente tem na vida dos nossos alunos. E Exato. Essa aluna nossa, que hoje em dia é nossa colega revalidada, médica, futura ginecologista, ela está trabalhando muito, graças a Deus. E ela consegue lidar muito bem com os plantões, com muita segurança, porque esse é o nosso objetivo, não é somente levar você até a aprovação no Revalida, é realmente te transformar, realmente te trazer ali para você cuidar do teu paciente de uma forma responsável, de você olhar cada caso de forma individual e que você faça o seu trabalho com total segurança, com total responsabilidade, sempre com o foco principal, que é a excelência acadêmica e o bem-estar do teu paciente. Então, o nosso objetivo aqui no Mundo Revalida não é apenas uma
aprovação, não é apenas um CRM, isso é consequência do teu esforço. O nosso papel principal é te transformar como médico e contribuir aí durante esses anos de formação, que eu acho que realmente isso é o que me satisfaz como professora hoje em dia, que eu nunca pensei que eu seria professora, como médica, como cirurgiã e principalmente né? como ser humano. Não sou professora, Pia, você acha que é a mais querida no mundo Revalida. Não sou falado por mim, né? Sou suspeito de falar, mas muitos alunos gostam muito de você. Eles muito... Eu que tô com mais essa parte comercial, eles sempre querem falar que querem te conhecer. E o dia que eles te conhecem, né? É bem engraçado, né, Pia? Eles falam que eu sou minúscula. Eles não falam em minúsculo, eles falam assim, nossa, professora Pia, eu achava que você era mais alta. De uma forma mais delicada, mas eles e a falam gente pega com muito carinho isso daí, né? Porque Sim. cada um dos alunos vira quase que um filho nosso, né? Sim, é um reflexo, a gente sabe do esforço que tem por trás, a gente sabe das famílias que vocês deixaram para trás, e tudo em busca de um sonho, né? E eu sei que muitos desses filhos, que hoje em dia esposos e esposas que estão fazendo medicina aí fora do Brasil, têm um objetivo principal, e 99% das vezes é ajudar a própria família. Então, isso pra gente é muito importante, a gente leva muito isso em consideração, e por isso que a gente faz o nosso trabalho com tanta responsabilidade, com carinho, com tanta né? dedicação. Então, Bom, é isso. Pia, acho que foi muito emocionante nesse momento, né, falar. E eu acho que eu queria até, inclusive, começar a organizar um pouquinho os estudos das pessoas, né, já para fechar, acho que com chave de ouro. Vamos pensar assim, o que você aconselharia, como arrumaria os estudos de uma pessoa que está no 4º ano, por exemplo? Olha... Rapidinho. Eu acho que eu assim. adaptaria tudo ao que ele está vivendo na faculdade. Então, se é um semestre, né, que você está vendo aulas como ginecologia, semiologia, sei lá, tô inventando, fisiopatologia, tenta associar as aulas que estão de acordo com aquilo que você está vivendo no seu dia a dia. Então, como se fosse um reforço mesmo, sabe? Como se eu fosse ali o teu conteúdo de backup, teu conteúdo reserva, teu conteúdo base. Então, você vai ter suas aulas na faculdade, mas, cara, chega em casa e revisa com o nosso material, chega em casa, assiste a nossa aula, e isso vai complementar muito o teu estudo. Você vai ver como isso vai te fazer ali aproveitar muito mais a tua faculdade. A faculdade de medicina é a melhor etapa da vida. Assim, eu sinto muitas saudades da época que eu era estudante de medicina, porque assim, é um mar aberto de aprendizagem, é um mar aberto de conhecimento, e só depende de cada um de vocês. Só você pode mudar o teu futuro, só você pode mudar a tua forma de estudar, só você pode mudar ali o teu dia a dia de aprendizagem na faculdade de medicina. Então, eu aposto nisso. Acredite, vale super a pena. Hoje em dia, eu teria feito muito mais por aquela Pia que era estudante de medicina. Então, faça você hoje que existem todos os recursos disponíveis para isso. Bacana, Pia. E eu acho que assim, para quem tá no 4º ano, o que a Pia falou é claro, né? Vocês vão estar recebendo algumas matérias, e vocês têm que começar a pensar como que isso pode cair durante o meu internato, como que tipo de paciente já olha com olhos de médico, com olhos de como seria ter o paciente lá na frente. Então, se vocês estão revisando cetoacidose diabética, já imagina o paciente chegando com os exames, e acho que isso vai ajudar muito a te preparar para essa fase do internato, e obviamente a MR Academics, que vai ser um diferencial. Sim. Pessoal do 5º e 6º ano, que a gente coloca eles juntos, Pia, o que você acha? Eu acho que é basicamente isso, é mais pré-internato, né? Então, eu acho que no 6º ano, 5º ano, eu já acoplaria questões juntos, então eu já Legal. começaria a resolver as provas antigas do Revalida, eu acho que é uma ótima etapa. Então, ali... E que eles estão disponíveis gratuitos em qualquer lugar, né? Exatamente, você entra no site do Ministério, do INEP, você tem lá todas as provas do Revalida desde 2011, então, cara, pega as últimas 5 edições, está no comecinho do 6º ano, já começa a resolver todas, está no final do 5º ano, já começa a resolver todas as provas. Eu tenho certeza que você não vai ter lá grandes dificuldades. São temas corriqueiros, logicamente que focados numa prova, mas quanto antes você começar a conhecer teu inimigo, melhor. Acredita em mim, só ganha a guerra quem conhece muito bem os pontos fracos do inimigo. Então, começa a treinar com as provas do Revalida, sem medo, sem cobrança, você não vai prestar a prova amanhã, sua prova vai ser daqui a um tempo. Então, começa a fazer ali, como eu falei lá no começo do nosso podcast, profilaxia de cefaleia, começa a se preparar para a tua dor de cabeça, que vai ser o Revalida lá na frente, dessa forma, aproveitando o teu 5º e 6º ano para resolver questão. Então, como vocês fariam isso? Pegam uma prova, façam inteira, então dediquem ali umas 4 horas para fazer essa prova, 3, 4 horas sem questões objetivas.
Depois compara e começa a corrigir, vê aquilo que você errou. Questão errada é questão que você vai estudar. Estuda aquele conceito, já começa a fazer teu caderninho dos erros ali de uma forma mais leve, de uma forma mais informal, ou faz flashcard, que é uma ótima forma também de revisão. E já começa a estudar com as provas do Revalida. Cara, pra quem tá no 5º e 6º ano, a melhor dica que eu posso dar pra vocês, já começa a conhecer o estilo de prova, como que tem que responder, o que tem que responder na prova discursiva, que eu tenho certeza que isso já vai adiantar meio caminho e você já vai chegar muito mais focado quando for a tua vez. Acho que é isso, Juan. Acho que a gente fez um podcast Pia, com a gente já entregou muito rico, conteúdo, rico em conteúdo, rico em dicas aí, 2 pessoas que viveram esse processo de revalidação, que passaram por todas essas etapas, né, essas frustrações que todo mundo está sentindo, sabem o que estudar fora do país, sabem o que é deixar a família lá. Às vezes a gente fez uma forma inversa, né, eles deixam a família para estudar medicina e depois volta com elas. A gente fez o caminho inverso, a gente deixou nossas famílias depois da nossa graduação e vimos morar aqui no Brasil. Então, saibam que vocês têm um momento para acabar e voltar para o país de vocês. O nosso, muito pelo contrário. A gente começou uma etapa completamente diferente, nova, em outro país, onde você começa do zero. Então, gente, essa dica que a gente pode passar para vocês. Comecem a se preparar. O momento de estudar, quando que é, Juan? Eu tô no 1º ano. Eu vou começar a estudar medicina fora do país. Juan, quando que é o momento para me preparar para a prova da Revalida? É hoje. Quanto mais tempo você começar a estudar, melhor vai ser o resultado. Hoje, o momento, o pontapé inicial que você precisava para começar a estudar para a prova. Nesse tempo agora, já passou a primeira prova, a primeira fase do 1º semestre, e vem a próxima prova do 2º semestre, a prova da Revalida, que provavelmente vai ser em agosto. Não temos data definida, só sai 2 meses antes da prova, mas a prova vai chegar de qualquer jeito e você tem que estar preparado o quanto antes. Esse é o meu conselho principal que eu posso passar para vocês e eu espero que vocês tenham um ótimo dia, né, Pia? Exatamente. Contem com a gente em todo o processo. Os nossos alunos aí têm contato direto com a gente. Não tem o meu celular, tem o celular do Juan. Qualquer dúvida, manda no Instagram. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais desse projeto que está nascendo aí, que é o MR Acadêmico, o Extensivo Acadêmico, né? Entre em contato pelo nosso Instagram. Ou se você também já está pensando, quer dicas do Revalida, entre em contato lá com a gente também, que a gente vai estar à disposição para te ajudar e para enfrentar com você todas as etapas, desde a faculdade até a residência médica. É isso aí, gente. A gente te acompanha faculdade, revalidação, residência médica, depois vida de trabalho, tudo. O que você precisar, a gente está aqui para vocês. Nossos números já são públicos entre todos e às vezes demora um pouquinho a responder, mas a gente responde. Tá bom, gente? Um beijo grande a todos. Pia, muito obrigado por estar aqui hoje presente com a gente. Muito a gente obrigada fica a você, muito Juan, grato pelo convite. por estar aqui e passar todas essas dicas para todo mundo. E por último, gente, você que está aí do lado da tela, olhando do outro computador, que às vezes acha que o seu sonho não vai ser cumprido, nunca se esqueça que você pode revalidar.